Olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Cultura neste sábado aí. Hoje nós vamos falar de teatro e de um dos clássicos aí, clássicos, será que eu posso dizer isso? Dos clássicos do teatro brasileiro, que é a peça Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues, feito no Teatro Oficina, que é o nosso grande clássico do teatro, da encenação, da pesquisa, fundado aí pelo Zé Celso Martinez Correia, que ilumina lá do alto esse caminho. E o espetáculo está em cartaz no Teatro Oficina, é parte da produção do Teatro Oficina. E hoje eu estou aqui com dois dos integrantes, Vitor Rosa e Zizi Índio do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ter a Ana Clara ali do ladinho dele. Então, bem-vindos. Bem-vindo, Vitor. Você já esteve aqui com a gente, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Muito prazer novamente estar aqui, é muito bom. Maravilha. E Zizi, tudo bem, Zizi? Bem-vindo, bem-vindo. Tudo certo. Obrigada pelo convite. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu tô brincando aqui, a gente vai falar dos Sete Gatinhos e meu gatinho tá quase estourando a porta do meu quarto, que ele quer entrar lá. Gatos ficam atiçados. Ele tá meio revoltado aqui, o barulho é dele, se vocês ouvirem. Gente, nós estamos falando aí de uma encenação dessa peça, Os Sete Gatinhos. Eu queria que vocês contassem um pouco. Eu sei, contassem também um pouco a dinâmica do Oficina, porque vocês no Oficina estão mantendo o trabalho muito lá, com vários espetáculos, montagens de diretores diversos, então, e diretores que fazem parte da Oficina, principalmente diretoras, mulheres. Esse é dirigido pela Joana Medeiros, né, que é uma grande atriz, adoro o trabalho dela, e também é diretora, professora. Então, eu queria que vocês contassem um pouco da dinâmica do processo da Oficina e desse espetáculo aí. Então, quem começa aí? Vitor, diga lá. Posso começar. Bom, Os Sete Gatinhos, essa nossa peça, ela nasce de um encontro dessas gerações diferentes, assim, que chegam, né? Então, na verdade, antes até de encontrar com a Joana e a gente começar esse processo, esse time, grande parte dele, se encontra na última edição da Universidade Antropófaga, quando a gente abre, através, inclusive, da Lei do Fomento, um edital, a gente ganha um fomento e aí abre. Bom, antes, só para saberem, eu, Vitor, estou aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo, no bairro da Barra Funda, no meio das árvores, então vão ter várias coisas acontecendo, como no Teatro Oficina. Mas, enfim, então a gente abre essa turma da Universidade Antropófaga, recebe mais ou menos 100 artistas de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil, tendo 45 dessas pessoas recebendo bolsa por 3 meses para ficar numa espécie de residência com a gente na oficina, dividido em núcleos de trabalho. Esses núcleos são dirigidos por Camila Mota, Marcelo Drummond, Felipe Botelho, Silvia Prado, Roderick, Fernanda, Marília, tem muitas pessoas, Andreoli, enfim, muitos núcleos, e cada núcleo vai para uma área de trabalho. Daí nasce Mutação de Apoteose, que é essa peça dirigida pela Camila Mota, com codireção e dramaturgia junto com Cafira, que mistura diversas peças da Oficina, principalmente a parte da terra, dos sertões, com Cacilda, Come do Esperando Godot, cria coisas novas. E aí, 2022, né? 2022. Exatamente, 22, 23. Inclusive, a gente estava em cartaz quando teve um incêndio. Daí, desse time, e com essa primeira direção da Camila, a gente e depois, numa nova temporada, chega a Joana, e a gente sempre, às vezes, saía da peça fervilhando e ia jantar num árabe lá no Bexiga, e ficava conversando, e ficava,
enfim, viajando sobre teatro. Então, dali desse encontro, a gente começou a brotar diferenças e semelhanças. E acho que a Maré vai costurando comigo, mas acho que dali foi nascendo essa coisa, que depois, um dia, de repente, nem me lembro quem exatamente ou o quê, porque para mim foi uma coisa muito orgânica e junta mesmo, de repente a gente falou, vamos fazer um negócio? Estava acabando a mutação, ou já tinha acabado, talvez. Acho que alguém, a Joana talvez tenha já falado do Nelson Rodrigues. E aí teve acho que 1 ou 2 primeiros encontros que eu, Vitor, não estive, mas sei que eu acho que nesses primeiros encontros a Joana já trouxe umas coisas que depois ia ser a base do trabalho de atuação, que é a carpintaria do ator, que é essa pesquisa que ela traz lá de Paris, e as leituras do Nelson. E que ela ministra aqui, né? Exato. Ela ministra até hoje esses cursos mensais. Tem essas oficinas que ela faz, que estão um sucesso, aliás, estão bombando as turmas, assim, que ela passa 3 dias com várias pessoas, atores, não atores, diretores, trabalhando essa carpintaria. E aí, eu chego, se eu não me engano, Vitor, chego no dia que a gente leu Os Sete Gatinhos, lá na Santa Cecília, na casa de Henrique e Marina, que são atores também dessa peça. Até amanhã, né, Amaré? Faz 2 anos? Amanhã faz 2 anos, Valéria. É o aniversário dessa peça e desse encontro, assim. Você está mutada, não te ouvi. Amanhã você diz quando? Porque perdão. Nós estamos gravando na quarta. Esqueci que a gente está gravando na quarta, vai mostrar no sábado. Perdão, o tempo não é linear. O tempo não é linear. Então, na quinta, dia 9, que é até feriado, 9 de julho, a gente faz esse encontro dos Sete Gatinhos, que dá depois, nesse núcleo de trabalho que a gente descobre esse nome, Viradas da Encruza, mas que faz parte da Associação Teatro Oficina Usina Zona. Então faz um aniversário. Então, no sábado, quando vocês verem essa conversa, a gente já vai ter 2 anos e 2 dias. Mas então, a gente se encontra nessa sala, tava eu, tava Zizi, tava Henrique, Bianca Terraza, Henrique Pires, Bianca Terraza e a Joana Medeiros, e a Marina tava no quarto dela. Não tinha acabado de passar pelo terreiro, eu acho. E aí a gente leu Sete Gatinhos, eu acho que Zizi leu Arlete, que é a filha Sapatão, a Bianca leu a Virgem, e aí hoje a Zizi faz a Virgem e a Bianca faz a Sapatão. Eu li o Portela e o Dr. Bordalo, e li o Bibelô, acho que também, mas eu lembro muito bem, eu nunca vou esquecer que todo mundo falou pra mim, você não cabe pra Bibelô, não, acho que você tem que fazer... E eu até, em um ponto, eu duvidei, assim, mas eu falei, eu gostaria de fazer o Portela. Quando eu li, eu imediatamente achei que eu gostaria de fazer. Bom, acaba que hoje eu faço o Bibelô, e o Henrique faz o Portela, por exemplo. Bom, mas eu lembro muito nitidamente que nessa noite a gente riu tanto com essa peça, a gente ria, eu acho que era a principal memória que eu tenho era dos risos. E claro, eu nunca tinha lido Os Sete Gatinhos e até admito que eu tinha lido pouco Nelson Rodrigues, talvez alguns textos soltos, acho que peça Vestido de Noiva, essas coisas que a gente estuda, assim, né? Mas eu não tinha lido Sete Gatinhos, então, além das risadas, para mim, teve uma coisa que depois virou fundamental, que foi as rubricas do Nelson nesse texto. Mas a gente falou, bom, acho que é essa peça que a gente vai fazer. A gente foi meio assim, batata. A gente até leu umas outras coisas, lemos depois Toda a Nudez, lemos umas outras coisas, mas já era certo que a gente ia fazer Os Sete Gatinhos. Bom, e daí a gente começa a trabalhar num primeiro momento muito laboratorial, assim, é uma coisa até que quando eu leio sobre o Oficina mais antigo, me retoma umas coisas que a gente fez muitos laboratórios, aí sim, mergulhando na carpintaria, com a Joana ensinando pra gente o que era a carpintaria, o que são essa pesquisa que separa por tipos de energias, de personas, e cada uma tem um elemento, tem uma parte do corpo, tem traços, enfim, é uma forma de olhar para a atuação. Isso, claro, misturado
ao trabalho de cada uma das pessoas e misturado ao que a gente vive, o que a gente sabe, o que a gente cria em relação à linguagem do Oficina, né? Então, a gente tem, assim, a Joana, que é a pessoa que está há mais tempo na companhia de nós. Depois a gente tem a Vivi Gangá, que faz a mãe, a Araci, que fez Bacantes, fez Roda Viva, acho que fez Candeias, que é uma peça também na Oficina. Tem eu, que estou há 8 anos na Oficina, e depois chega, eu, né, não vou falar todo mundo, mas aí depois chega a maior parte da equipe, que são essas pessoas que vieram da universidade, Zizi uma delas, que tem aí já seus 3, 4 anos na companhia. Então tem uma mistura de tempos, e tem a maioria das pessoas não trabalhou com o Zé, ou com a Caterine, por exemplo, apesar de ter se encontrado com eles. E aí a gente seguiu e botou, vamos fazer no 25 de dezembro uma abertura de processo, no Natal, que é uma data que o Oficina pratica há muito tempo e que estava um pouco... No ano anterior do Sete Gatinhos, acho que a gente não tinha feito Natal, a gente tinha feito 23, mas ele tava meio assim, todo mundo queria ir pra família, queria descansar e tal, e a gente decidiu fazer, e foi um estouro, assim, o teatro ficou completamente lotado, e a gente fez só o terceiro ato na época. E depois a gente, no ano seguinte, né, ano passado, 2025, a gente retoma, a gente até deu uma afastada, achou que ia fazer um back e tal, e aí, voltou para Sete Gatinhos e entrou numa coisa maravilhosa e muito maluca, que foi ter 2 Nelson Rodrigues no Teatro Oficina ao mesmo tempo, em diálogo carnal, concreto, de espaço, tudo assim. E aí ficamos com Senhora dos Afogados, de Munique, em que eu tô no elenco, o Zizi tá no elenco também, de Senhora dos Afogados, inclusive. A gente faz o coro das prostitutas. E depois a Zizi faz a Virgem e eu faço o Cafetão no Sete Gatinhos, então tá tudo misturado. E aí a gente, enfim, seguiu em 2025 com essa temporada conjunta, fizemos de novo no Natal, então aí a gente comemorou 1 ano do Natal e já 1 ano do processo. Foi de novo casa lotada, foi muito bom. Fizemos em janeiro 4 ou 5 sessões especiais, e a principal especial dela foi no dia 23 de janeiro, Eternidade, da Caterine Hirsch, que é uma diretora da Oficina, diretora do diretor, e que, diferente do Zé, que já tinha se eternizado quando a gente fez os Sete Gatinhos, a Caterine, eu morava com a Caterine, então ela foi muito próxima do trabalho de Sete Gatinhos. A gente lia Nelson Rodrigues juntos, ela mandava umas direções, fazia perguntas, então ela fez parte, sim, assim, como conselheira, como diretora mesmo, assim. Então ela é muito importante também para esse trabalho e ela estava em conexão com esse trabalho muito. E aí agora, hoje, sábado, para quem está vendo hoje, a gente vai apresentar a peça de novo à noite, no Teatro Oficina. Estamos em cartaz. Ouvi dizer que a temporada que ia acabar no domingo vai estender, talvez já tenha estendido nesse sábado. Já estendeu, né? Já estendeu. Até agosto, não é isso? Então, exato. Então, venham ver. Então, estamos em cartaz. E essa peça, como tudo no Oficina, é uma coisa que o Zé fazia, ela já se transformou completamente. De quando a gente estreou, mesmo de quando a gente estreou no ano passado. Tanto porque tem pessoas novas na equipe, no elenco, mas até no corpo técnico, no time todo, tem pessoas novas que propõem coisas diferentes. Então a peça realmente mudou. E a gente tem uma presença muito vital que a gente convidou, principalmente até através de Zizi, depois Zizi pode falar mais, que é a Jupe do Bairro, que é essa cantora, essa performer, e ela costura por dentro a peça e traz a sua música. Então quero dizer que tem até música nova da Jupe, para quem já viu a peça. E a gente sempre fala no fim da peça, venham de novo, sentem de lugares diferentes, porque de fato a nossa peça ela propõe que você, público, esteja dentro da casa com essa família
muito amorosa, essa família sem nenhum problema, essa família tipicamente brasileira, assim. Então, e a gente passou por uma experiência agora há pouco, assim, no domingo, que teve Jogo do Brasil, a gente decidiu fazer a peça às 2h30 da tarde, no sol, na luz, e todo mundo, assim, público e nós mesmos, falamos o quanto ficou ainda mais latente essa sensação de a gente estar aqui, como estamos aqui através de uma tela, se olhando cara a cara, com a luz, sem tanto os esconderijos dos blackouts e tal, mesmo que isso já não existe muito na oficina, mas então essa peça ela incita e ela convida o público a estar de fato dentro com a gente, vivendo as coisas. Enfim, tem um apanhado um pouco assim em geral. Não, muito legal, muito legal. Olha, eu digo para todo mundo, né, para os nossos internautas aqui que estão nos assistindo, se você ainda não conheceu o Teatro Oficina, vá, porque o Teatro Oficina é uma experiência, eu frequento o Teatro Oficina desde 93, desde o Hamlet, né? E o Hamlet eu vi acho que umas 10 vezes, assim. Levei todos os meus alunos, eu vi ensaio geral que durou 8 horas, eu vi várias das montagens seguintes da oficina, eu vi acho que os Cacilda todos, enfim. Eu acho que o que eu vi pouco foi os Sertões, né? Mas o resto, tudo eu vi muito. Então, é uma experiência. As bacantes que a Joana, que é a diretora dos Sete Gatinhos, fazia, né? Uma das personagens centrais, eu assisti muitas vezes, acho que eu assisti umas 6, 7 vezes. E cada vez que eu ia, sentava no lugar, porque o Oficina, ele é a arquitetura da Oficina é feita pela Lina Bobardi, ele é um espetáculo, ele é tido como um dos 10 teatros mais bonitos do mundo, não é isso? Você está numa lista dos 10 teatros mais bonitos. É o mais bonito e mais intenso do mundo, segundo The Guardian. Então, bom, eu acho espetacular. Então, só de você entrar lá e ver aqueles 3 andares e ver o céu, a terra, a fonte, ou aquele corredor de encenação, então vale muito a pena essa experiência, né? Com certeza. Então, e o Vitor fez esse apanhado aí desse novo momento da oficina pós-Excels, no qual as pessoas estão mantendo, né, o trabalho grande. E muito legal que você falou da música, né? O Teatro Oficina sempre trabalhou com música. E vocês ainda trabalham com aquela questão da filmagem simultânea também, porque isso também eu acho uma experiência tão interessante, porque você vivencia a peça não só ao vivo, mas na filmagem, que vai te dando outros ângulos. E acho que isso também é uma coisa muito forte da nossa peça em específico dos Sete Gatinhos, porque a gente mergulhou muito também na coisa do cinema. A gente trabalha com 2 câmeras, inclusive. Sim. Então, e tem algumas cenas, assim, que a gente até pensou ela muito como cinema. Até, às vezes, um pouco mais do que teatro, a gente brincava, assim, sabe? E tem alguns momentos que a gente até... E aí, enfim, referências 1000, de Almodóvar a Nosferatu, Possessão, filme de terror, enfim, tem uma série de coisas. E tem uma coisa interessante sobre isso, que o Diego Arvati, que é quem faz o corte ao vivo, também produz imagens, ele escreveu uma coisa bonita num texto sobre a peça, para um futuro programa que vai surgir, que ele falou que a maioria das peças da oficina trabalham muito no plano sequência, que é até uma linguagem que o Igor, por exemplo, que faz Senhoras Afogadas, faz o Rasga Coração, que está em cartaz também, venham ver Rasga Coração, espetáculo lindo com músicas do Villa-Lobos. O Igor trabalha com plano sequência e Cafira, tem toda uma linhagem de quinoatuadores. Mas o Diego escreveu uma coisa que eu achei bonita, que o Sete Gatinhos, ele trabalha com plano sequência, mas até mais, ele trabalha com montagem. E eu acho que isso é uma coisa mesmo que a gente investigou muito, assim, de fazer cenas pré-gravadas que entram, outras imagens, textos, botar as rubricas em cena, às vezes. Então,
tem uma linguagem tem toda uma linguagem de cinema que inclusive tem uma pessoa, Nash Laila, que é uma grande atriz da Oficina, falou para mim uma vez, quando viu a nossa peça, falou: nossa, de repente parecia que eu estava num estúdio de cinema, que o Oficina virou um estúdio de cinema. Achei isso muito bonito. Não, é muito legal. Plano sequência é quando a filmagem não tem interrupção, né? É quando tem a Nash também já esteve aqui. Zizi, conta você agora, conta tudo, conta do trabalho, da sua experiência, de como está sendo com o público também, e vocês estão com o texto integral, vocês fizeram adaptação, como é que vocês estão trabalhando com o texto do Nelson Rodrigues também? O texto, a gente está trabalhando com o texto integral, mas eu quero puxar só isso do cinema, porque, primeiro, que somos todos muito apaixonados, né, por cinema. Então, as referências cinematográficas de diretores, grandes diretores, vinham assim muito naturalmente quando a gente ia montando a peça, né? E o vídeo do Oficina, ele não é só uma escolha estética, uma escolha conceitual, mas é uma necessidade também, porque o teatro, ele é um teatro com muitos ângulos, né, diferentes. Então, dependendo de onde você senta, sempre tem algum ponto que fica encoberto. Então, a câmera é uma necessidade para que o público consiga acompanhar. Ainda mais na nossa montagem do Sete Gatinhos, que a gente explode o teatro no sentido de as cenas acontecem em todos os lugares. Assim, isso é uma coisa que o Oficina, que o Zé já fez, já fazia e continua fazendo, e a gente incorporou isso também, né, de continuar pesquisando aonde a cena pode acontecer, em qualquer lugar, né? Ali, o Teatro Oficina, a gente considera aquela pista, aquele tablado de madeira, uma rua. Então, ali é um ambiente aberto, então tudo pode acontecer em todos os espaços, né? E a câmera é uma oportunidade, assim, de ver de outros ângulos e também de criar uma narrativa cinematográfica como a gente cria, né? Que o Vitor bem falou. Agora, qual foi sua pergunta sobre o público? Perdi. Falar mais sobre o espetáculo, sobre o processo, falar mais do que você gostaria de falar, a interação também com o público, porque, por exemplo, o Vitor falou que ele mesmo está conhecendo mais a obra do Nelson, né? Então, e é uma outra geração. Eu vi, gente, eu sou antiga, eu vi Sete Gatinhos do Antunes Filho, entendeu? Eu vi algumas vezes. Será que você viu os Sete Gatinhos do Vadim, que teve na Oficina, em 2000? Esse eu não vi. E o Boca de Ouro, viu? Boca de Ouro eu vi. É porque Boca tem isso, né? O Oficina já tinha feito um Nelson, né? Assim, fez agora Senhora dos Afogados e Sete Gatinhos, mas já teve o Nelson, que também é uma referência para nós, hein? Como várias peças da Oficina a gente devora e a gente também cita, mas o próprio Boca de Ouro é uma referência muito forte também. Sim, eu vi, e vi acho que no começo ainda da estreia, e na época que eu vi os Sete Gatinhos do Antunes, é que tinha aquela coisa, tríade, né? Era o Antunes, o Zé Celso e o Gerald Thomas, né? Então era como se eles competissem entre eles, sendo que eles são completamente diferentes. Mas foi bastante impactante naquela época, esses Sete Gatinhos. Eu não vi outras montagens, então eu realmente, por isso que eu estou até curiosa, e como eu gosto muito do trabalho aí de vocês, eu tenho certeza que vai ser uma experiência interessante. Diga lá, Ceci. Inclusive, a gente recebeu na plateia, foi domingo ou foi sábado, Vitor, o Matheus? Foi sábado, né? Foi sábado, o Matheus Nastergain, ele veio no sábado assistir e ele estava falando no final da peça com a gente sobre essa montagem do Antunes, né, de Sete Gatinhos. E dizendo como as duas montagens, de alguma forma, chegam em lugares muito semelhantes, por caminhos diferentes, né? A questão da música, por exemplo, que o Vitor trouxe também da Jupe, como a gente explora a sonoridade do rock, a atitude mesmo rock, punk na peça, né, nos nossos corpos, que costura muito bem com a violência da peça, com a política da peça, né, que é muito realmente assim pulsante no Sete Gatinhos. Uma das coisas assim que o Vitor falou que me chamou a atenção e que a Bianca também falou
nessa conversa com o Matheus, é de que quando a gente leu a primeira vez a peça, a gente riu muito. Mas a peça é cheia de violências, mas ainda assim ela é cômica. Ela é trágica, mas ela é cômica, né? E a gente deu o toque de orgia que o Oficina tem o talento de dar. Então é uma peça tragicômica, orgiástica, e a gente foi aos poucos, assim, dissecando o texto e encontrando nessas pequenas rachaduras, assim, nessas pequenas falas muito preciosas que o Nelson constrói, as violências, né? As violências de gênero, as violências de raça, as violências de classe. E isso tudo foi um longo processo, né? Um longo processo de teatro, de dedicação de mais ou menos 6, 7 meses lá em 2024, de junho a dezembro, né? A partir desse encontro da Universidade Antropófaga, né? Que eu quero muito demarcar a importância desse momento para a Oficina, que a Universidade Antropófaga ela já está na sua 5ª dentição, indo para a 6ª, né? A gente se encontrou na quinta... Só explica um pouco mais para o nosso público que nem todo mundo conhece essa terminologia, esse né? vocabulário. O que é a Universidade Antropófaga e o que é primeira dentição, segunda dentição? Explica um pouco desse universo para o nosso público entender. Sim. A Oficina tem disso, desse vocabulário poético, teatral, né? Próprio, que o Zé sempre repensou mesmo, e as palavras, o que se usa, o que se não usa, né? A Universidade Antropófaga, ela é um momento em que a Oficina se abre para novos artistas. Então, é um encontro de artistas de fora da oficina e de dentro da oficina nesse processo de estudo, de pesquisa, de laboratório, né? E aí a gente chama de dentição as edições. Então, primeira dentição, primeira edição, e eu no caso, junto com outro time de jovens artistas, entrou no Oficina, friccionou com a Oficina nessa 5ª dentição, em 2022. E foi um momento muito importante, não só para nós que estávamos lá vivendo tudo isso, esse sonho que é estar naquele chão e dialogar e trocar com esses artistas que a gente tanto admira, Camila Mota, Silvia Prado, Marcelo Drummond, enfim, Igor Marotti, Cissa, enfim, tantos artistas de diferentes áreas da atuação, do vídeo, da direção, da parte musical. E aí, nessa Universidade Antropófaga, dessa 5ª edição, foram divididos núcleos de estudo, né? Então, tinha realmente um núcleo focado na pesquisa audiovisual, um núcleo focado na pesquisa de música. E uma coisa muito, muito importante que aconteceu nessa edição foram as questões de gênero, foram as discussões de gênero, de raça, de classe, porque tudo isso entra em xeque, né? Quando você troca com artistas muito jovens, artistas mais velhos, que passaram por lugares diferentes, e o Teatro Oficina tem o seu próprio método de montagem de uma peça, de processo teatral. E aí, dessa discussão política da Universidade Antropófaga de 2022, muitas coisas aconteceram de transformação interna da companhia, né? E muitos artistas também que chegaram através dessa edição, da 5ª edição, não ficaram, né? Não ficaram no Oficina por frustrações ou porque surgiram outras oportunidades, e muitos ficaram, né? Eu sou uma das pessoas que ficou, eu sou uma pessoa transgênero, e essa discussão que eu quero trazer aqui é uma discussão que, claro, ela vem muito antes de nós, muito antes de 2022, existiram situações em que a questão de gênero foi friccionada, né? Principalmente a questão da misoginia, do machismo, que está em todos os lugares, e dentro do Teatro Oficina não é diferente. Então, essa discussão esteve sempre pulsante. Mas em 2022, com muitos artistas jovens, trans, travestis, homens trans, essa discussão ficou ainda mais latente. E na saída desses artistas, assim, muito frustrados, inclusive, com as discussões, com as questões dentro da oficina e fora da oficina, porque não é exclusivo do Teatro Oficina,
essa questão ficou no ar, né? Então, Sete Gatinhos é um encontro desses artistas de corpos muito diferentes entre si, de corpos dissidentes. A gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas de diferentes lugares do Brasil, a gente tem pessoas travestis, a gente, enfim, é uma equipe muito diversa, né? E a gente quis manter esse discurso também. Manter, eu digo, porque ele já está em nós, né? Já está, cada um traz em si as suas lutas políticas, né? As mulheres, os homens trans, as travestis, enfim, cada um sabe das suas dores e das suas lutas. E a gente quis manter essa presença na peça. Então, a chegada da Jupe, né, o convite para a Jupe do Bairro fazer parte, é tanto um interesse conceitual mesmo de querer transar a música, o teatro, a performance, né, que ela habita todas essas áreas, essas linguagens, tanto transar todas essas linguagens, quanto também fortalecer o nosso discurso. A gente tinha a Vicky Nefertiti, que é uma travesti, uma mulher trans que fazia o papel da mãe dessa família disfuncional, que é os Sete Gatinhos, né? Ela era mãe. E a Joana Medeiros, que é uma mulher cis, ela faz hoje o pai da família, né? Eu sou uma pessoa trans, não binária, eu faço a Silene, que é a virgem da família mais nova, de 16 anos, enfim. O que a ficção pode, até onde a gente pode chegar, né, na construção de novos imaginários, através da ficção, através do teatro. Então, enfim, é uma pesquisa mesmo muito política essa peça, e um encontro de um desejo mesmo de pesquisar teatro, sabe? Trazendo tudo que a gente tem de subjetividade, de história, de luta, de vontades. Maravilha, maravilha. Olha, o Vitor caiu, ele está tentando voltar. Ah, acho que agora ele conseguiu. Peraí, vamos ver se. E aí, Vitor, você está nos ouvindo? Eu precisei correr atrás de um carregador, perdão. Ah, tá. Tem só que dar uma viradinha aí para você não ficar de lado. Você está de lado aqui. Eu vou colocar também as fotos da peça. E não sei se a Ana Clara tá aí, Ana Clara tá doentinha, Ana Clara, mas conseguiu entrar aqui. Peraí, o Vitor tá meio... Vamos ver, esperar o Vitor se ajeitar. Tudo bem, Ana Clara? Bem-vinda. Tudo bem, prazer, bom dia. Bom dia. Então, a gente está falando do espetáculo, mas o Vitor caiu e vou esperar ele voltar. De qualquer maneira, eu vou colocar um pouco aqui as fotos para vocês comentarem um pouco sobre o espetáculo. Peraí, deixa eu... Vamos ver se entra. Que eu tô também... O sistema é novo, o meu computador é outro. Deixa eu ver aí se eu consigo tirar a gente, deixar a gente aqui na lateral. Vocês estão vendo as imagens? Estão, né? Sim. Deixa eu ver se assim aqui é melhor. Isso. Genial, que acompanha a gente desde o início. Aliás, ele não estava só na apresentação de 2024, né? Mas desde que a gente fez a primeira temporada, o Pedro Martins faz um trabalho de fotografia de pesquisa mesmo, que ele chama de... Como que ele definiu recentemente? Você lembra? Mas eu não lembro exatamente o termo que ele... Porque, enfim, a gente tem feito alguns textos refletindo o processo, né, para o nosso programa impresso, e o Pedro fez, assim, uma reflexão muito maravilhosa, porque todo dia ele fotografa a peça, de ângulos diferentes, ele está em cena, entendeu? Não existe essa separação. No Teatro Oficina tem muito isso, de não existir essa separação entre técnicos e atores, né? A gente busca isso. E aí o Pedro tem essas fotos maravilhosas, assim, de momentos muito preciosos da peça. Peraí que eu vou ter que abrir de novo aqui. Tudo ao vivo, gente. Ao vivo que o negócio tá complicado aqui. Essa foto revela uma coisa muito interessante da peça, que é uma fantasmagoria, que a gente abriu mais ainda nessa nova temporada, sabe? Dessa vazio, desse fantasma
fantasma, o próprio pai da família, pode falar mais, tem essa relação com o dino, com o ritual, né, com o não dito, com os vazios. O Nelson Rodrigues, ele é realmente genial. Eu também não conhecia tanto ele, só de estudos assim muito superficiais no teatro, mas eu nunca tinha lido assim tão profundamente, né? Então cada frase revela um medo, uma moralidade, né? Uma moralidade caducada mesmo, assim, dessa família que acha que é correta, mas sabe que não é, sabe? E eles acreditam ser e da essência, que eles sabem que são, mas eles escondem, né? Então tem esses fantasmas de cada personagem que habitam ali. Essa foto tem muito disso, assim. Da Silene olhando essa roupa quando ela chega na casa e troca de roupa, né? E é essa roupa que é da casa, é a roupa dela da casa, assim. Ela se veste. De repente ela vira membro da casa, porque a Silene ela tá sempre fora, né? Ela é uma adolescente que vive no colégio interno. Então essa foto é desse momento, assim, que ela entra na casa, se veste. Pronto, acho que eu vou conseguir agora pôr de novo. Ah, agora sim. Então, eu vou virando aqui as fotos, aí eu vou pedir para vocês irem comentando sobre a peça, tá? Aqui é a Joana, né, que faz o pai, não é isso? Gênia. A Joana, ela sempre foi um interesse da gente trabalhar, da gente, eu digo do grupo, né? De nós jovens artistas, assim, de trabalhar com a Joana, porque ela é maravilhosa. Joana é incrível, tanto no cinema Sim. quanto no teatro. Opa, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vocês estão vendo, né? Tá, eu vou girando um pouco. Ana, você não quer ir comentando um pouco também, enquanto eu vou girando as fotos? Claro, claro. Essa foto que passou é uma foto muito bonita da Vivi, que é bem o começo da peça mesmo, a abertura, quando a bateria entra e o público vai entrando também, então tem aquele samba, né? Essa conexão que a Joana sonhou um pouco em fazer, de misturar o Rio de Janeiro samba, que é o Rio de Janeiro subúrbio, que o Nelson descreve na peça, né? Ali o Grajaú, a nossa realidade do Bexiga, né? Então entra essa galera linda tocando. Aqui a bateria, né? Exatamente. Todos crianças e adolescentes, tá? E dão um show. E aí vem a Vivi, que para além de ser uma atriz incrível, também é uma passista, né? Maravilhosa. Então ela vem com esse samba no pé, assim, lá de baixo até lá em cima, é bem bonito. Esse é um momento bem, bem louco da peça. Esse é o Henrique, o Dr. Portela, momentos de enfrentamento mesmo da família, com um homem que vem de fora para enfrentar aquele pai. E de repente uma família que não é exatamente junta, se junta porque chegou alguém assim meio errado. E aí tem esse enfrentamento mesmo, direto. E aí, bem... Cadê o Vitor para falar dessa parte? Vitor caiu. O Vitor caiu. Eu já olhei aqui algumas vezes. É o Vitor, então, aqui, né, em cena. Ele é o canalha, assim, da peça, né? Tem muitos canalhas. Canalha jovem. Mas ele é o canalha que todo mundo ama. Assim, é até engraçado, porque o público... Ele é o bibelô, né? É isso? Ele é o bibelô, Ele é o bibelô, é o cara, assim, que ninguém gosta. Pessoal, se vocês puderem falar um pouquinho mais próximo do computador, eu acho que aumenta o volume. Tá um pouquinho baixo. Vai lá. Baixo? Não, é que não sei se para mim, viu? Pode ser que seja só para mim. Mas enfim. Vamos lá, continua. Desculpa. O Vitor é esse canalha que a peça é um canalha, né? Porque, enfim, o próprio discurso dele, assim, ele é muito machista, mas ele também é muito sedutor. Então, a peça é cheia de contradições, né? Tem das frases mais memoráveis da peça é: ninguém presta, ninguém vale nada. Quem fala isso é a mãe da família. Em um momento em que a Silene revela. Eu não vou revelar
aqui porque senão vou dar spoiler e eu quero que as pessoas venham assistir, porque é uma peça cheia de revelações. Ela é meio novelesca também, sabe? Nossa, essa peça, gente, é uma loucura de revelações. Você vai falando, oh meu Deus, é muito bom. E é uma delícia que o público compreende mesmo. Tem, às vezes, a gente vai assistir uma peça natural, a gente não compreender de primeira, né? Mas essa peça, a gente percebe como as pessoas compreendem mesmo, assim, as revelações, né? Enfim, o Vitor é esse canalha que passa por algumas transmutações na peça, assim. Ele é desmascarado, sabe? Algumas vezes. Todos são, né? Todos são desmascarados. Sim, todos são. Em algum momento. É uma peça bem intensa. A gente fala que é um rock and roll. E, inclusive o Matheus, ele falou uma coisa que eu achei muito bom. O Matheus Nastalli, né, que veio no... Ele foi muito generoso, assim, e muito preciso nas palavras. E ele disse que a peça é uma maldição. Ele, inclusive, gosta muito dessa peça, que foi a primeira que apresentou ele ao teatro. Então, é uma peça muito importante para ele estava dizendo quanto. E ele disse, essa peça é uma maldição que gruda, assim, e é mesmo. E ela juntou a gente de uma forma que a gente ficou esses 6, 7 meses trabalhando sem receber. Sem receber. De repente, todos esses artistas decidiram trabalhar junto por 7 meses, sem receber, com paixão pela pesquisa, sabe? Para falar sobre esses temas, porque a peça fala sobre classe, sobre raça, sobre gênero. Então, era um espaço muito rico para a gente, essa peça, né? Para falar de muitos assuntos, assim. E é mesmo uma maldição muito, muito boa, na verdade, porque a gente ficou tão vidrado em fazer essa peça acontecer, que ela aconteceu em diálogo com Senhora dos Afogados, que é essa peça dirigida pela Monique Gardenberg, que o Zé tinha desejo de montar, né, Senhora dos Afogados. Marcelo Drummond convida a Monique e as duas peças entram em cartaz junto, no Teatro Oficina. E são duas peças... E as duas do Nelson, né? Duas do Nelson Rodrigues, mas enquanto Senhora dos Afogados é uma família burguesa, Sete Gatinhos é uma família do subúrbio do Rio de Janeiro, né? E então tem essa sobreposição de duas realidades mais tralistas, né? As duas são caducas, assim. As duas famílias têm moralidades muito ultrapassadas. Então, é muito interessante perceber as diferenças. E aí a gente até brinca que o Senhora dos Afogados é uma pegada nova e o Sete Gatinhos rock and roll, punk, né? E isso transparece, eu acho, nas fotografias. Olha, eu acho que eu concordo. Eu vi Senhora dos Afogados, eu acho que ela tem até uma coisa mais clássica, vamos dizer assim, do que seria o trabalho um trabalho inspirado no Zé, né? E aqui uma imagem que eu tô vendo que vocês ambientaram o teatro, gente, como eu tô falando, ele tem vários níveis, né? Ele tem 3 andares, o palco é esse grande corredor, né? Então é uma experiência muito potente assistir o espetáculo. Você não vai ver uma peça como você vê normalmente, passivamente. Você vai estar no meio da história, não é isso? Sim, que a gente trabalhou muito, né? Essa foi de um momento muito bonito mesmo, que é quando tem uma suspensão, assim, de tudo um pouco que acontece. Então, tem um contra-regra ou uma pessoinha da equipe em cada pano desse, e aí os panos começam a balançar e a sensação que a gente tem é que o teatro vai ruir, que ele vai cair. E também a gente fica com aquela sensação de que, caramba, deu merda de novo. Porque, como você falou, né, a gente vai se assustando, a peça é cheia de muitas revelações. Então, você descobre uma coisa e faz... Aí depois você passa a peça inteira tomando sustos mesmo. Então, esse momento é um momento bem específico, assim, que o teatro balança inteiro com esse movimento dos panos. E tem mesmo, né? De que o público está dentro, vivendo, está dentro da família, está dentro da ruína, está dentro da tragédia, está sendo cúmplice mesmo de tudo que está acontecendo ali.
E as cenas acontecem mesmo em todos os lugares, né? Como a gente disse, nosso desejo assim de cena era colocar as pessoas em casa e se implicarem também naquilo, né? Como, por exemplo, com o Bibelô, você se atrai por ele. Ele é sedutor. Ele não é só um machista canalha. É fácil, né? É muito fácil a gente identificar e falar, isso daqui tá errado. Mas o difícil é você perceber que esse canalha, na verdade, eu não sei, seu amigo, seu colega, seu pai, né? A gente lida com essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Em algum sentido, nós somos essas pessoas, né? Por exemplo, a própria foto, né? Que é a personagem que eu interpreto. Ela se enxerga pura. Talvez ela seja mesmo a mais pura. Ela tem 16 anos e o desejo dela é muito sincero de querer casar e acreditar no homem. Mas ela mente, ela mata, né? Enfim, ela tem a máscara dela também que cai, né? Até mesmo a virgem, assim, ninguém sai impune dessa peça, e nem o público. Esse é o personagem que foto linda essa! É maravilhosa, é incrível. O Pedro é um gênio, assim, com todo respeito, o Pedro é uma paixão de todos nós, porque as fotografias dele são... Pedro é o fotógrafo, é isso? É Pedro Martins, é um espetáculo. Pedro Martins. Tem toda essa coisa da sombra, a gente trabalhou muito a luz e sombra. Quem faz a iluminação da peça, a gente tem a Angel Thaís, que está desde o começo, agora a gente está também, a gente tem o Afonso. A iluminação é uma pesquisa em todas as áreas, né? A gente se debruça muito, se interessa muito. Não, olha, com certeza tem uma equipe gigante, né? Os trabalhos na oficina é sempre com muita gente. Requer, né? E muita gente. Grande. Então, assim, quer dizer, vocês tiveram um grande período de ensaios, né? Para aprofundar no texto, no trabalho do ator, que é o que você chama, que é a carpintaria do ator, né? Que é esse trabalho também que a Joana faz. E agora estão apresentando. Então, assim, olha, tá. Eu quero muito ver. Eu queria ter visto antes da nossa entrevista, mas ia demorar um pouco. Então, falei, vamos fazer a entrevista antes, depois eu vejo. Eu sempre procuro ver os trabalhos aí do Oficina, como eu falei, né? Eu frequento desde 93, então. Esse momento é um momento, mais um momento de revelação de muitos que a peça tem, né? Enfim, que a Silene quebra, assim, e sai desse papel de virgem imaculada, santa, que a família projeta nela, né? E é muito interessante porque, cruzando com a gente faz essa peça, todas as questões, na verdade, políticas, como eu disse, elas vieram muito de cada corpo, né? Então, a questão de raça veio muito das pessoas negras mesmo, que nos processos de ensaio falou, eu não me sinto confortável com isso, porque tem muita violência, né? As pessoas pretas lidam com a violência de uma forma muito crua no dia a dia. A gente chega lá no ensaio dos nossos traumas, nossos abusos. O que isso significa, né? Que vive com isso todos os dias. Então, a gente colocou tudo isso em cena de uma forma muito, muito sincera. Mesmo. A gente se implicou como ator, como atriz, muito. E isso foi muito bonito. Então, a gente vê, assim, quando o público chega, ele tem vários estranhamentos, né? Como esse da Virgem da Família ser uma pessoa trans. E isso cria camadas de interpretação, né? Quando numa família, uma pessoa, uma travesti, um homem trans, vai ser acolhido e ainda projetado quanto à salvação daquela família. Isso é raro. Muitas vezes é o contrário, né? As pessoas são expulsas de casa. Nós somos expulsas de casa. Então, tem uma inversão, tem várias inversões. Como o pai, essa foto anterior agora, que tem o pai da família, que é a Joana, né?
que está ali de seio aberto, entendeu? É uma mulher cis que faz o papel do Noronha, evocando todos os traços assim de um papel social masculino. O que é ser o homem, né? Naquela moralidade clássica fadada já. Então, tem muitas sobreposições interessantes nessa peça de gênero. Maravilha, maravilha. Eu tô mais rapidinho aqui, que nós estamos chegando no final da nossa conversa. Esse aqui é o Bibelô, né? É o Vitor. Bem no comecinho, assim, um charme, joga com o público, as pessoas ficam loucas nele. É ótimo. Gente, o canalha clássico, o canalha charmoso é o clássico, né? É o malandro, né? Quem nunca, né, se apaixonou por um boy lixo? Exatamente. As pessoas saem em crise, é muito engraçado. Elas saem apaixonadas, mas também, nossa, mas ele é um merda, né? É difícil. É mesmo a peça, para lidar com as nossas contradições, assim. Não, e o Nelson, acho que ele sempre colocou, né, essa questão do que seria a hipocrisia da família, né? Quer dizer, uma família que tem os amantes, que tem toda uma desestrutura, então se prega um moralismo que na verdade não se vivencia, e nada mais atual do que hoje em dia, né? Nós estamos vivendo um retrocesso absurdo, não é isso? Sim. Como é que vocês sentem, só para a gente finalizar aqui, como é que vocês sentem em relação ao público? É um público variado? É um público mais jovem? É um público que conhece Nelson Rodrigues ou que está descobrindo agora? Como é que vocês percebem esse público que está frequentando a oficina? Olha, eu acho que tem uma diferença. Quando a gente começou, era um público um pouco misturado, variado. A presença da Jupe mudou tudo, porque aí veio um público trans, um público jovem, aí tem uma mistura muito grande. Será que já vou? Não, né? Não. Então eu acho que tem uma Travou, mas voltou, mas a gente está te ouvindo, a gente está ouvindo. Tem uma grande mistura. Acho que a gente começou com um público bem linear mesmo, mais pessoas brancas, umas pessoas mais formais e tudo bem. E depois esse público começou a misturar de uma forma linda, que a gente olhava aquela fila com tanta gente jovem, com tanta gente diferente, diversa mesmo. E uma mistura também entre conheço pouco Nelson Rodrigues, não conheço nada de Nelson Rodrigues, mas estou vindo também para experimentar, para saber. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã de 18, 19 anos que foi assistir a peça, que não conhecia Nelson Rodrigues e ficou apaixonada. Porque ela viu, né, como que uma peça de 58 traz uma coisa de agora, que é agora, né? As taxas de feminicídio altíssimas são agora. Todos os abusos, eles são agora. É interessante que esse público esteja tão misturado, tão diverso, porque é uma literatura oral mesmo. É dos anos 50, né, a publicação dessa peça. 58, se eu não me engano. E ela é completamente atual, assustadoramente atual. E o público também de Senhora dos Afogados foi muito interessante, porque Senhora dos Afogados tem Leona Cavalli, tem Regina Braga, tem Julia Gunn, tem Monique Gardenberg, são grandes nomes consagrados, né, da TV, do cinema, e que já trabalharam com o Zé também. Enfim, e estou dizendo que não estavam fazendo peças na oficina, mas que chegam para a Senhora dos Afogados para, né, fazer a peça. E aí trouxe um público outro, assim, também, né? Assim, elevado a 1 milhão, no sentido de lugares diferentes, de São Paulo, do interior de São Paulo, dos interiores do Brasil. As pessoas viajam para assistir. E aí, como estavam com as duas... Nós estávamos com as duas peças em cartaz, muita gente vinha também para Sete Gatinhos. Diversificou ainda mais o público, porque a gente tinha um público periférico, marginal, travesti, trans, preto, indígena, que veio muito da Jupe do bairro, mas a gente também tinha um público um pouco mais assim, que assiste televisão, um público que a gente fala
público geral, assim, né? Um público que não está tão no teatro, por exemplo, porque queria ver essas mulheres incríveis da televisão ali trabalhando, e o Teatro Oficina te dá a oportunidade de ver assim o suor, a lágrima de perto, de dentro, né? Você está ali dentro. Principalmente em Sete Gatinhos, a gente tem bancos dentro da cena, dentro da sala, sabe assim? Esse final de semana, inclusive, eu tive uma troca muito forte com uma mulher do público que, na hora que a Silene revela, não vou falar o quê, mas ela revela uma coisa assim que é chocante. Eu estava em êxtase, assim, enquanto atriz, e a mulher estava aqui do público, e ela assim, olhando para mim, quase tremendo junto comigo, assim, sabe? E eu nunca tinha tido uma troca tão sincera, assim, que eu quase me agarrei nela. Eu não me agarrei porque eu estava em mim, mas ela estava ali comigo, né? Então é muito bonito isso. Então é um público que vem se diversificando e a gente busca essa diversidade mesmo. Um outro trabalho no Teatro Oficina que está em cartaz anualmente, que é Bori, dirigido pela Marília Piraju, a Fernanda Tadei e Andreoli. São três nessa direção, e o Bori é um time predominantemente negro, principalmente quem está atuando, né? São pessoas pretas, e isso reflete totalmente no público também, né? E o público do Teatro Oficina é um público diverso, mas nem tanto, né? Quando a gente fala de esquerda, quando a gente fala de movimentos progressistas, a gente ainda assim tem que bater na tecla da raça, da classe, entendeu? A gente tem que fazer recortes, a gente tem que buscar diversificar, porque não tem nada ganho, não tem nada definido, né? A gente precisa estar, assim, indo até a margem, trazendo a margem para dentro, expandindo. Aliás, acho que essa é a própria história do Oficina, né? Ao longo das décadas, as lutas que o Oficina precisou travar, que o Zé travou, né? O tempo de ostracismo, depois a retomada com As Bacantes, de 84, aí depois o Hamlet. Então, todo esse percurso da Oficina, eu acho que está aí nisso que vocês estão falando. E que bom que novos públicos e um público eclético e também jovem está conhecendo tanto o Oficina quanto o Nelson Rodrigues, né? Eu vou deixar todas as informações aqui na legenda do vídeo. Então, só fala para a gente, a temporada foi estendida, né? Só dá o serviço para o pessoal conhecer aqui. Certo. A gente está agora, nesse final de semana específico, né, que a gente está sendo publicado aqui no YouTube, a gente está de sexta a domingo, mas a gente vai começar sempre de sábado a sexta-feira. A gente vai ter Rato, que é um outro espetáculo na Oficina lindo, musical, dirigido pelo Felipe Botelho e pelo Roderick Riméros. Devorando Vila Lobos, é uma coisa sensacional, tem que assistir. E aí, sábado e domingo, a gente tem Sete Gatinhos de Nelson Rodrigues, dirigido pela Joana Medeiros, sábado às 8. Vamos ter que conferir esse horário, porque a gente está estudando, por conta da Copa, que a gente antecipou a sessão e fez ela de dia, a gente está estudando que o horário seja um pouco mais cedo. Então, domingo, peço que vocês verifiquem aí na descrição, por escrito, que a gente vai definir isso. A gente está bem nesse momento de decisão. Mas é isso, sábado e domingo até dia 2 de agosto. 16, não é? 16 de agosto? 16 de agosto, exato. 16 de agosto. 16 de agosto, E esse horário de dia é muito bom, viu? Eu cheguei a fazer um adulto 3 da tarde e o pessoal amou. A gente fazia 3 e 7h30. O pessoal amou 3 da tarde. Então, sei lá, dá uma mudança de como lidar com esses horários, né? E a nossa venda é por lotes. Então, nesse exato momento desse final de semana, a gente vai ter vários lotes de vários dias disponíveis, mais barato. Então, vale a pena comprar antecipado para poder pagar mais barato. Isso é uma forma também de diversificar o público, né? Ao mesmo tempo que a gente depende da bilheteria, a gente não tem um patrocínio realmente. O nosso patrocínio ele vem muito assim desses artistas, né? Que é uma pessoa muito presente, a própria Monique Gardenberg, a Cris Mutarelli, a Michele Matalon, enfim, são pessoas físicas
músicas, assim, artistas da maior grandeza que estão contribuindo para esse espetáculo acontecer. Mas a gente vive de bilheteria, a gente paga a conta da luz, do som, as nossas contas com a bilheteria. Então, a gente tem esse esquema por lotes. Nos primeiros lotes está R$30 o ingresso inteira. Então, e 15 a meia, né? A gente tem ingressos para moradores do Bexiga, mais barato. A gente tem uma lista de gratuidade para pessoas trans, para pessoas negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica, enfim. A gente tem a pena também conferir. Tudo na descrição do Instagram do Oficina. Sigam o Instagram do Oficina. Fala o nome do Instagram. Eu deveria ter aberto, mas não abri. Qual que é o nome do Instagram, certinho? @oficina. É Usino Zona, né? É Usino Zona, não é isso? É @oficina, usina com Y, Uzona. Pronto. Então, sigam, tem muita novidade lá. Obrigada, Isis, e obrigada, Ana Clara, que veio doentinha, mas veio. Obrigada, viu? E manda um beijo para o Vitor, que ele caiu e não voltou. Então, mas que então bom é que isso, ele contribui bastante no começo, ele deu uma ótima apanhada. Sim. Né? Sim, ele falou coisas muito boas. Então é isso, minha gente. Deixa seu like, compartilha essa nossa conversa excelente. Deixa seu comentário. Se você já viu a peça, comenta aqui também. E depois eu vou assistir vocês, sim, viu? Vou cumprimentá-los quando eu for. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigado, tchau, pessoal. Obrigado a todos. Até breve.